Olá, eu sou Bruno Feldens, professor de Física, e nessa aula nós veremos as leis de Newton. Bom, as leis de Newton são três, né? Tem a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. As leis de Newton fazem parte da dinâmica, né? E na dinâmica a gente estuda as causas do movimento. E uma coisa que causa movimento, que pode causar movimento, é a força. E a força, as forças, existem forças de várias naturezas, e o movimento, nesse caso, vai ser governado pelas leis de Newton. A primeira lei de Newton também é conhecida como lei da inércia, que diz o seguinte: todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças a ele impressas. Então, o que isso quer dizer? Todo corpo que está parado, ele vai permanecer parado indefinidamente, a menos que uma força atue sobre ele. Se nenhuma força atuar sobre ele, ele vai continuar em repouso, parado. Ou se esse corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar nesse movimento indeterminadamente até que uma força atue sobre ele, fazendo sua velocidade aumentar ou diminuir. Essa lei da inércia, como um exemplo visível dela no nosso dia a dia, está aí no desenho desse slide, que é um rapaz num cavalo, o cavalo vinha galopando, de repente o cavalo parou. O cavalo parou, o cavaleiro foi arremessado para frente. Por quê? Porque o corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. O cavalo parando de repente, o cavaleiro que estava em movimento tende a continuar em movimento, então ele é arremessado para frente. Outro exemplo que ocorre isso no dia a dia é quando a gente está num ônibus, por exemplo. Você está num ônibus, num trem, em pé, o ônibus está parado, de repente o ônibus começa a se movimentar. Se você não estiver segurando em nada, você vai cair. Por quê? Porque você está parado junto com o ônibus. De repente o ônibus entra em movimento, você que está parado tende a permanecer parado. O ônibus vai e você fica, por isso você cai. Essa é a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Vamos agora para a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Aí no slide tem uma figura de um homem puxando uma caixa. Então, esse homem está aplicando uma força sobre a caixa e faz com que a caixa entre em movimento. A caixa estava parada, entrou em movimento. Então, houve uma variação na velocidade da caixa. O que causa variação de velocidade? É a aceleração. Então, a aceleração está ligada à variação de velocidade. A força, então, que o homem está aplicando na caixa está gerando uma aceleração. E a relação entre a força que ele faz e a aceleração é dada pela segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Importante aí é que o que é igual a massa vezes a aceleração é a força resultante. Não é só uma força, é a resultante de todas as forças que atuam no corpo. E para isso, para saber essa força resultante, a gente precisa lembrar de vetores. A gente tem que fazer uma soma vetorial de todas as forças que atuam nesse corpo. E como é que a gente vai calcular a força resultante? Depende do exemplo. Nesse slide, nós temos três situações diferentes. Na situação da letra A, você tem duas forças atuando no corpo com mesma direção e mesmo sentido. Então, nesse caso, a força resultante vai ser a soma de F1 com F2, porque as duas forças atuam na mesma direção e no mesmo sentido. No caso da letra B, você também tem duas forças,
Só que nessa situação elas têm a mesma direção, só que sentidos opostos. As duas são horizontais, porém uma é para a direita e a outra é para a esquerda. Então, nesse caso, como elas têm os sentidos opostos, a força resultante vai ser a diferença entre elas, vai ser o módulo de F1 menos o módulo de F2. Já no exemplo da letra C, nós também temos duas forças, só que nesse caso elas têm a direção diferente. Uma é vertical, a outra é horizontal. Nesse caso, a força resultante, ou seja, a soma vetorial dessas duas forças, vai ser dada por aquela equação ali. É F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado e raiz disso tudo. Então a força resultante é a raiz quadrado da soma do quadrado das duas forças. Então, para calcular a força resultante, a gente tem que lembrar de vetores, porque a força é uma grandeza vetorial.